podemos, nesse momento, né, solicitar apoio para que o nosso encontro seja mais uma vez de harmonia, de alegria, de paz e serenidade. Podemos pedir para que os irmãos que se fazem presentes sempre com o objetivo de colaborar conosco, individualmente e coletivamente, que eles possam nos permitir, cada um de nós, né, estar com a mente receptiva, de uma forma que possamos compreender e refletir sobre o que aqui será estudado. Assim sendo, agradecemos a presença dos bons amigos entre nós, encarnados e desencarnados, e estamos nos colocando dispostos a fazer mais uma vez esse trabalho. Muito obrigado e Deus seja sempre louvado. Amém, que assim seja. Que assim seja. Eu vou, Alberto, vou sair aqui e voltar, que não está abrindo a minha câmera, né? Então vou sair. Boa noite. Gente, eu queria ler aqui um trechinho do livro Momento de Reflexão. São pensamentos de Emmanuel, André Luiz e Chico Xavier. E caiu para a gente aqui o tema consciência. E a mensagem nos diz o seguinte: guarda a serenidade e prossegue agindo na extensão do bem, porque, resguardando a consciência tranquila, terás nos recessos da própria alma a paz do Cristo, que ninguém destruirá. Então, que a gente fique com essa reflexão inicial sobre essas palavras sobre a consciência, a paz que ela pode nos trazer de acordo com a maneira como a gente vê o mundo, a maneira como a gente dá a nossa participação, porque geralmente o mundo ele é para a gente aquilo que a gente projeta dele, não só o que a gente recebe, mas o que a gente dá. Então, a nossa consciência ela tem que estar mais ou menos consciente do nosso papel diante da vida das pessoas, e nada mais do que o Evangelho como guia para a nossa consciência, né? Então, hoje, a gente tem o prazer e a alegria de receber nossa amiga Ana Júlia, que vai trazer para a gente reflexões, pensamentos renovadores, e que a gente aproveite, e que a nossa consciência reflita sobre essas palavras, porque não são palavras dela. Ela apenas vai ser um instrumento daquilo que o Evangelho quer nos trazer. Então, Ana Júlia, fica à vontade, minha amiga. Você tem aí 30 minutos para refletir sobre o tema, e depois tem a sabatina, né? A gente vai fazer umas perguntinhas, alguém vai fazer algum acréscimo, viu? Fica à vontade. Que Jesus te ilumine agora, viu? Muita paz. Amém, que assim seja. Bom, gente, boa noite. O amigo Alberto, né, me convidou para estar aqui hoje, trazendo algumas palavras a respeito do capítulo 13 do Evangelho, mais especificamente do item a beneficência. É bom a gente lembrar que esse capítulo ele tem como nome que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita. Esse é o título do capítulo. Mas o item que a gente vai falar um pouquinho aqui hoje é o item a beneficência. E esse capítulo, ele é todo recheado de itens importantes para o nosso dia a dia, para a nossa prática do bem. Esse capítulo vai trazer itens como fazer o bem sem ostentação, infortúnios ocultos, convidar os pobres e os estrofiados, caridade moral e material, o óbolo da viúva, piedade, a beneficência exclusiva. Então, ele é um capítulo bem extenso
mas que está todo voltado para a questão da prática do bem. E aqui hoje a gente vai falar um pouquinho sobre essa prática do bem. Falar sobre a prática do bem é algo assim muito fácil no que diz respeito às palavras. Mas acredito eu que ainda seja algo um pouco dificultoso no que diz respeito à ação. Tem uma música de Arlindo Cruz, eu amo música, que diz assim: o bem ilumina um sorriso. O bem é para trazer proteção. E isso é verdade. Quanto mais a gente faz o bem, mais a gente se sente feliz, mais a gente provoca felicidade no outro. Quanto mais a gente faz o bem, mais a gente é protegido, mais a gente ganha a assistência dos amigos espirituais, dos benfeitores espirituais, dos amigos, sejam encarnados ou desencarnados. Mas fazer o bem não é algo fácil, principalmente assim nos dias de hoje, porque a gente ainda se depara com muita gente que ainda insiste em praticar o mal. E aí a gente vê no Livro dos Espíritos dizer assim, que o bem, por muitas vezes, ele é tímido. Não é que não tenha pessoas fazendo bem, tem, mas o bem, ele ainda se torna tímido diante de um grupo de pessoas, de espíritos, que ainda fazem o mal. Então, por isso essa necessidade de estarmos aqui hoje, refletindo um pouquinho sobre a prática do bem, que vem a ser a beneficência. E de que forma a gente pode estar praticando o bem? O Evangelho, nesse capítulo 13, ele vai mostrar várias formas, várias práticas do bem. Ele vai, assim, deixar a gente numa condição de não dizer assim, eu não posso fazer o bem, eu não tenho como fazer esse bem, eu não tenho recursos para fazer esse bem. E aí o Evangelho vai nos dizer, nananina não. Você pode fazer o bem sim. Para fazer o bem, você não precisa fazer o bem só materialmente falando, mas principalmente moralmente. Eu faço o bem quando eu empresto meus ouvidos a alguém que precisa conversar. Por muitas vezes eu não vou dizer nada, mas só de ter aquele ato de parar, de ter paciência, que é muito difícil nos dias de hoje, a gente ter essa paciência da escuta, a gente já vai estar praticando o bem. E a gente vai estar praticando o quê? Algo que diz também nesse capítulo, que é a caridade moral. Ao emprestarmos o nosso ouvido, ao estendermos nossa mão a alguém que está necessitando de um aperto de mão, de um abraço, de uma palavra acolhedora, uma palavra que console. E em tempos assim de pandemia, nada mais propício do que falar da beneficência, do que falar da prática do bem. Porque a gente está, assim, em dias de dificuldade, de muita adversidade, de muitos obstáculos causados pela chegada da Covid-19, que não foi à toa, né? Sabemos que estamos em tempo de transição, de renovação, e tudo isso que a gente está passando, de certa forma, é para nos acordar. É para bater na nossa porta e dizer assim, ei, você que está aí, você não está aqui na terra de passagem para fazer somente o que você quer. Claro que nós temos o nosso livre arbítrio dado por Deus. Mas isso não quer dizer que porque a gente tem a possibilidade de fazer o que quer, nos seja dado, né, o direito de fazer só o que quer. Possibilidade nós todos temos. Eu posso sair por aí chutando o pau da barraca, sendo agressivo com palavras, com o próprio físico. Eu posso sair por aí fazendo somente o que eu quero. Agora, esse fazer o que eu quero vai me trazer boas consequências? Vai me trazer benefícios ou malefícios? Então, é chegado o momento para cada um de nós de entender que aquilo que eu faço ao outro, provavelmente será aquilo que vai retornar a mim mesmo.
Então, fazer o bem para que esse bem também volte. Mas não no sentido de já vou fazer o bem pensando em receber o bem. Porque aí a gente vai cair numa parte que diz aqui nesse capítulo, que é fazer o bem com ostentação, né? O Evangelho nos diz que para a gente exercer a caridade, seja moral ou material, a gente tem que exercer, mas de coração limpo, com leveza, sem ter aquela preocupação de deixar claro o que está fazendo, de deixar sempre aquele rastrozinho, de deixar uma pontazinha daquilo que está fazendo. E aí a gente volta para a questão dos dias de hoje. O que mais a gente vê são ações como essas, em que as pessoas fazem o bem com a necessidade de mostrar o que está fazendo. Isso também não quer dizer, não estou sendo aqui pessimista, que todos fazem sempre o bem com ostentação. Não é isso. Mas, assim, a gente ainda tem uma grande parcela de espíritos, né, que ainda fazem o bem com ostentação, com a necessidade de fazer para ser visto, acreditando que, ao fazer esse bem dessa maneira, né, conseguirá glórias, conseguirá vitórias, será mais feliz com isso. E aí é a lei do engano. Não tem muitos dias, sempre uma coisa que eu costumo dizer, quando a gente vai falar sobre um tema do Evangelho, eu acho que isso deve acontecer com muitos de vocês. A gente acaba se deparando com experiências, com situações que vai fazer a gente vivenciar aquele tema que você estudará ou estará estudando em determinado momento. E aí não tem muitos dias que eu estava em determinado lugar e uma pessoa chegou dentro de um estabelecimento comercial que tinha aquelas caixinhas que agora no período de dezembro as pessoas colocam para que os clientes possam ir colocando alguma coisa, né, para estar ajudando os funcionários. E aí o marido, né, da dona desse estabelecimento chegou de junto da caixa, pegou um valor e fez questão de dizer: aqui, ó, que eu estou colocando. E ele falou isso de alto e bom tom. Aí, quando eu olhei, eu fiquei assim, com aquela cara meio assombrada. Não que o que ele tenha colocado ali não venha ajudar aquelas pessoas, né, que tiveram aquela proposta. Sim, vai ajudar em algo. Mas será que aquela atitude, aquela ação que ele teve, vai ajudar tanto a caminhada espiritual dele? Vai fazer com que ele se eleve tanto, com que ele se aproxime das ações positivas que Jesus traz no Evangelho, dos ensinamentos de Jesus Cristo? E aí a gente vai para um outro exemplo, que o Evangelho também nos traz, de duas pessoas que desencarnam e vão para o plano espiritual, e que lá, né, Deus vai, de certa forma, analisar os feitos deles na Terra. E aí os dois, com 2 sacos de coisas que já teriam feito aqui no plano terreno. Aquele que doou muito em termos materiais, que deu muito dinheiro, muita moeda, está com um saco bem pesado no sentido material. Mas o outro, que materialmente falando, doou menos quando esteve aqui na Terra, está com um saco pesado no sentido espiritual. Ou seja, quem é que será olhado com bons olhos no plano espiritual, será olhado com bons olhos por Deus? Aquele que pouco tinha aqui no plano terreno, pouco no sentido econômico, mesmo materialmente falando, mas que ao dar aquele pouco, ele ficava com quase nada, mas tinha uma atitude totalmente benéfica, tinha uma atitude assim de pureza, uma atitude que o elevava, enquanto o outro estava sempre dando as coisas com a necessidade de ser visto, como a gente vê ainda
em muitas situações. Então, falar assim de beneficência, gente, é falar de caridade. E a gente sabe que fora da caridade não há salvação. E o que vai fazer a gente se aproximar mais de Deus, que o que vai fazer a gente ter cada vez mais uma melhor assistência dos espíritos benfeitores e andar em boas companhias, será a prática da caridade, da verdadeira caridade. A caridade sem ostentação, a caridade que tem o interesse de ver o outro feliz, não só de adquirir a sua felicidade, mas também de promover a felicidade ao outro, a todo aquele que estiver ao seu redor. E as oportunidades serão várias. Não adianta a gente dizer que a gente não tem capacidade de ajudar, porque todos nós temos. Você pode não ter dinheiro, mas você pode ajudar com o seu trabalho. Né? Você pode não ter dinheiro, mas você pode ajudar com uma palavra que você diz a alguém que está precisando em determinado momento, principalmente agora, em tempos de tanta dificuldade, que a gente vê tantas pessoas com depressão, com transtorno de ansiedade, né? Síndrome do pânico. A gente pode ajudar indicando profissionais especializados. A gente pode não ter muito, até materialmente falando mesmo, você pode não estar com o seu armário cheio de coisa, mas aquilo que você tem, você pode dividir. E ao dividir aquilo que você tem, porque por muitas vezes a gente encontra pessoas que vão até a nossa porta para pedir algum auxílio, alguma ajuda, pedir alguma coisa porque está com fome, a gente pode parar também um minutinho do nosso dia e conversar com aquela pessoa, entender por que ela está daquele jeito, o que pode estar fazendo para que ela possa ser ajudada. Às vezes é uma indicação de estudo, né? Bora lá, você consegue. Você pode estudar. Você agora está com determinada idade, mas você ainda tem como estudar à noite. Então, assim, por muitas vezes, a gente acha que o ajudar, que ser caridoso, é só dar aquilo que lhe sobra. E esquece que a gente pode dividir, que a gente pode estar compartilhando. Tem uma parte interessante também aqui do Evangelho que diz assim sobre a modéstia. E aí, por muitas vezes, a gente vai cair assim, no engano. A gente acha que ter modéstia é falar de modéstia. Ah, eu sou uma pessoa modesta, eu sou humilde. Eu faço isso, faço aquilo. Acha que esse falar manso já está sendo uma pessoa humilde. E não é. Tudo isso vai dizer respeito à sua ação, à atitude mesmo, a maneira como você age, como você faz esse bem. No quesito que diz fazer o bem sem ostentação, tem uma parte aqui do Evangelho importante que diz assim: quando derdes esmolas, não façais soar a trombeta diante de vós, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem honrados pelos homens. Que a mão esquerda não saiba o que dá a mão direita. É uma figura que caracteriza admiravelmente a beneficência modesta. Então, que a gente procure fazer sem ostentação. É uma das coisas principais que já vem falando no capítulo 13 do Evangelho. A verdadeira caridade, ao contrário, é delicada e engenhosa, para dissimular o benefício. Evita até as menores aparências ofensivas, porque toda ofensa moral aumenta o sofrimento que nasce da necessidade. Ela sabe encontrar palavras doces e afáveis que colocam o beneficiado à vontade em face do benfeitor, ao passo que a caridade orgulhosa o esmaga. Então, outro ponto importante, lembrar de que quando a gente estiver ajudando, a gente ajude, mas com simplicidade, sem deixar tão claro para o outro que está sendo beneficiado, que ele está sendo ajudado de alguma maneira. Não que o outro também não tenha que ser humilde ao pedir, mas que a gente lembre que o outro já está numa condição de dificuldade. E a gente tem que se colocar no lugar do outro. De que maneira eu estaria se eu também estivesse batendo na porta de alguém para pedir ajuda? Seja essa ajuda moral, né, ou material. Uma outra coisa interessante, os infortúnios ocultos.
São a esses infortúnios discretos, ocultos, que a verdadeira generosidade sabe ir descobrir, sem esperar que eles venham pedir assistência. A gente pensa que para ajudar, a gente tem que sempre fazer um grande feito. Tem que fazer uma obra mirabolante. E nem sempre é assim. Às vezes a gente tem alguém precisando de ajuda do nosso lado, dentro da nossa casa espírita, dentro da nossa casa, né, do nosso ambiente familiar. E a gente, por muitas vezes, tem uma facilidade em ajudar quem está longe, em ajudar grandes lugares, e esquece de fazer coisas sutis, pequenas coisas que se tornam grandes feitos. É espírita, quem importa, eu acho interessante essa passagem aqui do Evangelho, que diz, é espírita quem importa, para nos alertar que, para fazer o bem, não é necessário ser somente espírita. Aqui agora eu estou falando para pessoas que são espíritas, acredito eu, que todas sejam espíritas. Mas para fazer o bem, basta ser cristão. Basta acreditar em Cristo, acreditar nas lições do Cristo, e até mesmo tem aqueles que se dizem, né, ateus, que dizem que não acreditam em Deus, que não acreditam no Cristo, mas que acreditam no amor. Tem um cantor que ele fala muito isso, que ele acredita no amor. Como se o amor não fosse Deus e como se o amor não fosse o próprio Jesus Cristo. O óbolo da viúva. Aquele que quer sinceramente se tornar útil aos seus irmãos, para isso, encontra 1000 ocasiões, que as procure e as encontrará. Se não é de uma maneira, será de outra, porque não há ninguém, tendo livre gozo de suas faculdades, que não possa prestar um serviço qualquer, dar uma consolação, abrandar um sofrimento físico ou moral, fazer uma tentativa útil. A falta de dinheiro, como eu disse, cada um não tem seu trabalho, seu tempo, seu repouso, dos quais pode dar uma parte. Aí também está o óbolo do pobre, a moeda da viúva. E a gente pensa que para ajudar é preciso ter muito dinheiro, né? Outra lei do engano. Há poucas horinhas eu estava conversando com uma colega e ela dizendo que está prestando serviço de psicopedagoga em determinado lugar e que, nesse tempo de pandemia, ela nunca viu ser tão requisitada como agora. E aí ela me dizendo que as pessoas que estão requisitando ela não são somente as crianças, não, que é da incumbência dela, não. Os próprios pais das crianças, né? E outras pessoas que estão necessitando. E aí ela dizendo assim, eu não sei, meu Deus, como é que tanta gente está chegando para mim? Será que é à toa? Né? Será que não é porque ela tem um coração puro? Que ela é uma pessoa que está a serviço de Deus? Né? E está sendo enxergada dessa maneira pelos bons espíritos, sejam encarnados ou desencarnados? Então, todos nós podemos ajudar de alguma forma. Mesmo quando você não planeja ajudar de determinada forma, surgem as situações no meio do caminho que vão fazer com que você possa ter essa possibilidade de estar auxiliando alguém, de estar estendendo a mão para alguém. Convidar os pobres e os estropiados. Não se deve fazer o bem com vistas a uma devolução, mas pelo único prazer de fazer. Se a gente já pensar em fazer o bem, esperando a recompensa, a gente já desiste no meio do caminho. Porque, infelizmente, né, nem sempre a gente vai ser reconhecido por aquilo que a gente faz. E muitas vezes, o bem que a gente faz vai fazer, muitas vezes, as pessoas até entortarem a cara para a gente. Está falando nos cantinhos. É Madre Teresa de Calcutá, que é da uma de Irmã Dulce. É a boazinha do mundo todo. Então, o bem ainda incomoda, infelizmente. Mas que a gente não desista de fazer esse bem. A beneficência. A beneficência, meus amigos, vos dará nesse mundo as mais puras e as mais doces alegrias. As alegrias do coração, que não são perturbadas
nem pelo remorso, nem pela indiferença. Fazer o bem sempre vai nos deixar bem. A cada vez que a gente tem a prática do bem, a gente se sente leve, a gente se sente mais puro. Não que a gente não venha no momento seguinte a fazer algo que ainda nos desagrade, que desagrade alguém. Mas a cada ação boa que você tem, a cada ação benéfica, você acaba, por muitas vezes, até superando determinado mal feito. Caridade. Palavra sublime que resume todas as virtudes. Tu deves conduzir os povos à felicidade. Em ti praticando, eles criarão para si alegrias infinitas para o futuro. E durante o seu exílio na terra, tu lhe serás a consolação, o antigozo das alegrias, que gozarão mais tarde, quando se abraçarão todos juntos no seio do Deus de amor. Então, falar de caridade é falar, né, de uma certa forma, de uma construção da felicidade. Mas não de uma felicidade que será plena neste mundo, no planeta Terra, né, mundo de provas e expiações. Mas a felicidade, ela dará início aqui e continuará de maneira mais firme no plano espiritual. Mas como pensar nisso? Como fazer tantas pessoas acreditarem nisso, se muitos não acreditam nem na imortalidade da alma, se muitos não acreditam nem na pluralidade das existências? Então, assim, fica muito mais difícil, né, fazer algumas pessoas acreditarem nessa construção da felicidade aqui e da continuação dela no outro plano. Porque o que muita gente quer é a felicidade toda nesse momento. Quer viver o carpe diem. Quer viver tudo aqui e agora. E por isso que, por muitas vezes, agem de maneiras, né, impensáveis, cometendo atos que a gente tem visto na atualidade, muitos atos de violência contra si e contra o outro, porque diz assim, morreu, acabou. E não tem essa crença de que morreu o corpo físico, mas que o espírito continua vivo. E que você precisa dar continuidade à sua caminhada evolutiva. E que quanto mais você se atrasa, você comete mais ações, você está atrasando a sua caminhada, o seu progresso espiritual. Mas a gente não pode desistir, né? A gente pode estar se colocando como exemplo com a prática do bem, se colocando como modelo, assim como Jesus fez. Sabemos que não somos seres perfeitos, mas estamos a caminho da perfeição. É na caridade que deveis procurar a paz do coração, o contentamento da alma, o remédio contra as aflições da vida. Quantas vezes a gente se encontra assim, angustiado, aflito, triste, né, cabisbaixo, e aí alguém nos diz assim, visite um hospital, vá num abrigo, vá ajudar alguém que necessita. E aí naquele momento que a gente recebe esse estímulo, que a gente parte para essa prática, a gente passa a ver que sempre tem alguém precisando de assistência, que sempre tem alguém também numa situação de aflição, que nós não somos o único. E que nós podemos, assim, compartilhar, né, essas experiências. Eu levo uma vibração positiva e posso também receber daquele que naquele momento era considerado alguém que só precisava de ajuda. Então, a cada vez que a gente se sentir entristecido, meio aflito, né, meio angustiado, que a gente se coloque na prática do bem, que a gente exerça a caridade, seja material, seja moral, e principalmente a moral. Que a gente comece a se reerguer, a gente começa a se iluminar por dentro, levar a luz também para aquele que necessita.
A alma não pode se elevar nas regiões espirituais, senão pelo devotamento ao próximo. Não tem como a gente progredir se a gente não exercer a caridade. Ela não encontra felicidade e consolação, senão nos impulsos da caridade. Sede bons, sustentai vossos irmãos, deixai de lado a horrível chaga do egoísmo. A gente acredita que só a gente precisa de ajuda. A gente é sempre o coitadinho. A gente fica disputando com o outro. Quando o outro está conversando com a gente e diz, eu estou numa situação assim, assado, eu estou passando por isso, por aquilo. Aí a gente diz, você não imagina. Eu também estou assim, estou assado, estou passando cada uma. A gente não tem paciência nem de ouvir um pouquinho o que o outro tem a dizer. A gente já quer se colocar na situação sempre de mais necessidade. Quer sempre mostrar que a gente precisa mais. Ou a gente quer sempre achar que só a gente precisa de acolhimento. E a gente começa a exercer, né, colocar em prática essa grande chaga que é o egoísmo. Ela não encontra felicidade e consolação senão nos impulsos da caridade. Sede bons, sustentai vossos irmãos, deixai de lado a horrível chaga do egoísmo. Esse dever cumprido deve vos abrir o caminho da felicidade. Volto a dizer, felicidade que não é totalmente deste mundo, mas que pode começar aqui e agora. Então, nesse momento, eu encerro um pouquinho minhas palavras. Né? Estou aqui à disposição de todos para a gente trocar um pouquinho de experiências. Ana, muito obrigado, Ana, pelas suas palavras. A gente ouviu com muita atenção e a gente percebeu o quanto a gente ainda precisa melhorar, né? Mas é isso mesmo, nós estamos carentes e necessitados do Evangelho. E só Ele mesmo para poder adocicar e renovar o nosso coração. Muito obrigado, minha amiga, pelas suas palavras, viu? Obrigada a vocês também, né? Muito esclarecedora. Esse grande Sabemos que você deu do seu coração aquilo que tinha de bom. Gente, está aberto aí a palavra, aqueles que querem fazer uma pergunta, tirar dúvidas, fazer algum acréscimo. Fique à vontade. Lembrando que eu não estou aqui como detentora de conhecimento, né? Só estou aqui para poder trazer um pouquinho das palavras do Evangelho, como esse próprio capítulo diz, né? Tem um espírito que fala nesse capítulo, que ele diz que o que está nos faltando é ouvir com mais atenção as palavras do Evangelho. Né? E quando ele fala dessas palavras do Evangelho, ele não está falando aqui somente do Evangelho Espírita, não, né? Somente do Evangelho segundo Allan Kardec, não. Está falando de qualquer livro que traz as palavras cristãs, né? Não importa a instituição. Aqui agora a gente fala do Espiritismo, porque somos aqui estudantes do Espiritismo, mas isso abre para qualquer instituição, né? Para qualquer doutrina, para qualquer segmento religioso. Que o que está nos faltando é ouvir essas palavras e, acima de tudo, também praticá-las. Né? Ô, Ana, me surgiu aqui uma dúvida. Eu queria fazer uma pergunta para você, porque você é da área de educação, né? O que é que está faltando, assim, para que o jovem ele dê mais atenção às ideias de Jesus, ao pensamento crístico? O que é que falta para essa juventude, na sua percepção? Se eu tivesse a fórmula, meu Deus, o mundo já estava resolvido, né? Mas, assim, na minha visão de professora, de educadora, de Ana Júlia, o que está faltando para ele entender, o jovem entender o quanto os ensinamentos do Cristo são importantes, primeira coisa é entender que somos seres imortais. Né? Porque a partir do momento que a gente entende, que a gente tem essa consciência de que somos seres imortais, a gente não sai por aí chutando o pau da barraca, agindo somente de acordo com o nosso livre-arbítrio, achando que nada vai nos acontecer. Mas, associado a tudo isso, eu acho que está faltando também exemplo dentro de casa. Não que por muitas vezes não tenham pais, né, que tenham servido de bons exemplos e que mesmo assim ainda tem jovens cometendo
delitos, né? Ainda andando pelo caminho errado. Mas, assim, a gente tem que lembrar que ainda uma grande maioria não se coloca como exemplo. Porque a gente que está na sala de aula, a gente tenta pregar o bem, né? A gente fala de boas ações, a gente tenta levar a educação, falar do bom diálogo. E quando a gente tem a oportunidade de ter um pouco mais de conversa com muitos familiares, a gente percebe que, num pequeno instante, a educação escapa. São pais que só sabem falar grosso, que só fazem dizer que não aguentam mais com seus filhos, que não sabem o que vão fazer, que não quer saber de nada, que lava as mãos deles, porque por muitas vezes querem ser pais, né, pai, mãe, só naquele sentido assim material mesmo. Eu quero ser mãe, eu quero ter uma linda filha, arrumar minha filha toda bonitinha, deixar ela linda de rosa, passear por aí, estampando minha filha pela sociedade, ou meu filho. Mas a gente não quer levar para dentro de casa a educação, essa educação moral. Lembrando também que muitos desses pais foram vítimas também. Não receberam uma boa educação moral. Às vezes até receberam a educação instrutiva, mas não receberam aquela educação moral. E aí, por muitas vezes, o que é que eles vão dar se eles não têm algo para dar de bom? Eles vão dar aquilo que ele tem. Então, se ele não tem bons exemplos a dar, porque ele não recebeu, ele vai acabar também não dando bons exemplos. E aí vai virando uma bola de neve. A gente, por muitas vezes, está faltando também dizer não. Hoje, o que muito a gente vê é isso, é o não saber dizer não quando é necessário. Seja o seu dizer se ensina ou não, como diz o Evangelho. A gente quer viver de passar a mão pela cabeça dos nossos filhos. A gente, por muitas vezes, enxerga quando o filho está errando. Quando o filho está entrando no caminho da droga, dos delitos. Em pequenas atitudes. Pequenas atitudes. Mas a gente não quer reconhecer o erro do filho, porque, de certa forma, é como se ele estivesse reconhecendo o nosso erro. Então, é um trabalho que deve ser feito de psicologia mesmo, de terapia. E que por muitos não querem se dar esse trabalho, de fazer esse trabalho de autoconhecimento. E aí a gente vem desembocar numa sociedade fragilizada, como a gente tem visto ultimamente. E no meu caso específico, que tenho visto tantos alunos meus, principalmente nesse ano, alunos de 15, 16 anos, perdendo suas vidas de maneira desastrosa. Desastrosa mesmo. Porque estão enveredando pelo caminho da droga, para conseguir as coisas fáceis. Nós, seres humanos, somos assim. Queremos passar pela porta larga, porque é fácil de passar. Mas a porta estreita, que dá trabalho, mas que no final eu encontro um bom caminho, a gente não quer. Porque a gente não quer se esforçar. O que está nos faltando para a gente é ter força de vontade, é trabalhar um pouco mais, é exercer a paciência. Mas para tudo isso, a gente tem que ter o exemplo dentro de casa. Então, Ana, Oi, tchau. hoje em dia, até você não vê mais aquela coisa que a gente tinha no nosso tempo antigamente, que as nossas avós, as nossas mães, não deixavam a gente dormir sem fazer uma prece, né? Eu acho que a todo mundo aqui que é da minha idade conhece aquela velha prece. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, que a ti me confiou. Hoje você não vê mais isso. Hoje as crianças crescem, aí quando chega na adolescência, aí os pais querem que eles vão buscar a Cristo, mas nunca ensinaram. Vão por conta própria? Não vai, é isso que você falou na estante. O exemplo arrasta. Né? A palavra até ensina, mas o que arrasta, na verdade, é o exemplo. Aí hoje não tem mais. Hoje se perdeu muita coisa de sentido familiar. Né? Muita coisa mesmo. E essa é uma delas. Eu tiro pelos meus netos, entendeu? E, por exemplo, e os netos da minha filha mais velha são cristãos, são evangélicos, né? Mas é uma coisa que se perdeu esse hábito de ensinar,
né? A criança, E tomar antes benção de também, levantar né, e ao Jaque? deitar, fazer uma oração. Oi? E tomar benção também. Eu me lembro que antes de dormir, benção meu pai, benção minha mãe, fazia oração. Meu neto me toma benção, filho, porque na hora que chega, oi, vó, eu digo, oi, não, que eu não sou sua coleguinha. Aí eles dão risada, porque principalmente os que são evangélicos, né? Que a igreja ensina que não se pode pedir benção, porque quem abençoa é Deus. Aí eu disse, inclusive, ao pastor dele, no dia que ele me criticou, eu falei, e o senhor ouviu eu dizer, por acaso, eu te abençoo? O senhor me ouviu te dizer que Deus te abençoe, meu filho. E que enquanto eu viva tiver, ele vai me pedir benção. Aí ele calou a boca. Ele estava lá e disse, mas ó, isso não se usa mais não, inclusive porque quem pode abençoar só é Deus. Eu disse exatamente a quem eu pedi, não foi? Realmente, são coisas que são pequenas coisas que as pessoas acham que não fazem grande diferença, mas que faz. Mas que faz, com certeza. Porque se vem naquele ritmo desde pequenininho, né? Desde novinho, com certeza, uma hora a consciência vai dizer assim, não, mas eu aprendi, eu sei. Né? Aí quando chega na adolescência, como a gente vê, sem fazer crítica, só um comentário, muita gente que não ensinou nada disso aos filhos, aí de repente lá, por um belo dia, resolve ser evangélico. Aí da noite pro dia ele quer que o filho dele vire santo, né? Porque é assim que eles acham. Aí que eles vão orar de manhã, meio-dia, de noite, 3 da tarde, 6 da tarde. Se você nunca ensinou, como é que você quer que a pessoa estalou o dedo e aconteceu? Não é, né? Tudo é questão de fazer. Eu disse aqui outro dia desse, na nossa reunião, que eu vi uma palestra de Divaldo, ele dizia assim, se você faz uma coisa de 3 a 5 dias, todas as vezes naquele mesmo horário, naquele mesmo ritmo, isso vira um hábito na sua vida que depois você faz automaticamente sem sentir. E eu acho que essa é uma das coisas, é ensinar a criança desde cedo a buscar os caminhos de Cristo. Mas, infelizmente, isso se perdeu. Também, né? Com certeza. Como é seu nome? Jacira. É porque eu tô, Apareci nem comentou, né? Porque eu tô na casa da minha sobrinha, tô usando o notebook dele. Eu entendo. É Hoje, assim, Jacira. é isso mesmo, né? A gente acha que o bem também não tem que ser ensinado. Mas Com tudo a gente certeza, precisa de ensinamento. Se a gente não ensinar o bem, o mal vai ser ensinado. Eu estou com um aluno que ele está com 10 anos e eu comecei a sentir falta dele na segunda unidade agora, né? Aí conversei com a mãe no dia de um plantão pedagógico. Disse, pô, fulaninho tá sumido, ele não era assim, ele tá sempre presente. Aí eu, na minha ingenuidade, eu digo, deve ter acontecido algum problema sem saber nem o que está acontecendo. Aí, quando foi no outro dia, a tia dele, que é uma colega de trabalho minha, eu chego para ela e digo, olha, diga a mãe dele para não esquecer, segunda-feira, pegar a atividade dele aqui na escola. O celular dele acho que está com problema, a mãe não está podendo agora, né, pagar a internet, essas questões, mas dá um jeitinho de vir pegar a atividade. Aí a tia olha para mim e diz assim, ô Júlia, você não faz ideia. Ele está praticamente já aí, ó, encaminhando aí para o crime. A família já não aguenta mais, os vizinhos que conhecem a gente, vindo conversar com a gente, já tem gente da bandidagem pegando ele, levantando, fazendo isso, fazendo aquilo. E aí eu disse, meu Deus do céu, é por isso que ele andou sumido desses tempos todo. E eu sem saber de nada. Mas antes de saber, eu já vinha conversando com ele, né? Tentando levar a luz para ele, aquela coisa toda, incentivando. E aí, mesmo ele estando nessa situação, ele está por esses dias, tia, é para fazer o quê? Tem o quê para fazer? Ainda com aquela vontade, né, de fazer algo. Se a gente que tem conhecimento do que o bem provoca de bom, se a gente não se predispõe a fazer alguma coisa, a outra parte vai fazer a parte dela. Né? Infelizmente, aqueles que andam no caminho errante, seja os encarnados ou desencarnados, vão tentar fazer a parte deles. Então, que a gente não se exima, que a gente não desista de fazer algo que pode. O mínimo que seja, porque esse mínimo pode ser grande coisa, né? Lá no futuro. Alguém tem mais alguma pergunta? Nós temos ainda uns 10 minutinhos. Só Agenor.
Gostei do senhor Agenor, viu? Boa noite a todos. Júlia, querida, parabéns pela sua... Boa noite, Genu. Boa noite, minha querida. Parabéns pela sua reflexão. E eu estava aqui refletindo também dentro da pergunta de Alberto. Às vezes, o que está faltando somos nós, espíritas mais maduros. Eu acho que, se eu entendi a sua pergunta, é o jovem que está relacionado com a casa espírita e o evangelho. Foi mais ou menos assim? Alberto? Mais ou menos, mais ou menos. Mas pode ser nesse viés também. Viu? Aí a gente diz o seguinte, a gente vê a dificuldade nas nossas casas espíritas de atrair o jovem. Por quê? Porque o jovem está com outra cabeça, né? O jovem está com a tecnologia na mão, avançada, que ainda não sabe utilizar. Então, a gente precisa, dentro do próprio congresso que a gente participou e ouviu, a gente precisa adequar as casas espíritas na parte da arte, principalmente. Os jovens são talentosos, os jovens precisam mostrar a criação que nós tivemos hoje é diferente. A gente tem que acompanhar o jovem, certo? Para que o jovem ele se sinta também atraente no movimento espírita. E o movimento espírita, como dizia, aliás, né? Herculano Pires, ele fica muito igrejeiro. Muita coisa que não pode, muita coisa que não me toca, não pode. O movimento espírita tem que acabar com isso. Ele tem que ser também mais saudável, mais alegre, mais disposto, para que a gente possa atrair o jovem e ele apresentar, depois da evangelização, a juventude sadia, as suas potências na arte, né? Apresentar o evangelho na dramatização. Então, tudo isso está faltando na casa espírita. Porque o jovem não se amarra nesse trabalho que a gente está fazendo aqui. O jovem não vai se amarrar se não vai ter um público jovem abaixo de 18 anos que esteja ligado nesse trabalho que a gente faz. Porque o jovem quer estar com o jovem. E o orientador também tem que ter uma mente jovem. Não pode ser caretão. Né? O jovem dá uma risada numa sala espírita, conversa um pouco mais alto, vem o cacique, silêncio. Quer dizer, o jovem se manda, meu irmão. Então é o seguinte, a gente tem que adequar as coisas. Eu estou dizendo isso de propriedade, porque já vivenciei isso. Então a gente tem que ter a forma como a gente está criando nossos filhos, que ainda tem filho adolescente, os netos, a gente tem que seguir mais ou menos a cabeça dele, mas também direcionar quando o momento está certo. A própria educadora aí, a professora está aí na sala de aula, ela sabe o que é que eu estou dizendo. Então, a gente precisa estar na cabeça do jovem num processo de orientação, não de punição, não de proibição, porque senão a gente afasta. Aí o que é que acontece? O centro espírita, se não tiver essa renovação, vai fechar as portas. Ele não tem que fique mais na frente das tarefas. Então, a gente tem que ter um espaço para o jovem botar música, o jovem dramatizar, o jovem mostrar os seus talentos, os seus potenciais. É isso que a gente tem que repensar. Então, essa é a minha contribuição. Uma boa noite a todos. É muito bom estar aqui às terças-feiras. Obrigado. Concordo, viu, Agenor, plenamente com você, porque eu vim de uma casa lá em Feira de Santana, na Casa de Educação no Kardec, que o sábado, à tarde e à noite, era especialmente para os jovens, era onde ia tocar violão, bater papo, lanchar. Eles mesmos levavam os lanches sábado de tarde, criava lá o jeito de levar, e faziam aquela tarde tocando violão, entendeu? Liam o evangelho, quando chegava, faziam uma prece, mas iam tocar violão, iam se divertir, iam ficar os jovens, né? E à noite a evangelização era feita por um dos jovens. Um dos rapazes ou das moças do grupo de jovem era determinado. Sábado é você que vai ler o evangelho, é você que vai falar sobre o evangelho. Pronto. Ele brincava, ele se divertia, mas lá adiante ele tinha uma tarefa, uma obrigação, vamos dizer assim, para fazer, mas sem aquele peso. Eu concordo com você que essas mudanças de hoje não é que sejam ruins, mas o centro espírita, se não tomar cuidado, vai realmente ficar muito igreja, entendeu? Que não era assim antigamente. Muito cheio de pode, não pode, é proibido.
né, de uma forma assim, não ensinada, não mostrada que aquilo não é correto, mas imposta. E jovem não gosta de imposição, né? Principalmente os de hoje. Aí No tempo da gente tinha imposição, papai e mamãe falavam e a gente obedecia, mesmo não querendo. Hoje não vai não, né, Ana Júlia? Fique claro, viu? Licença aqui um minuto só. Fique claro que essa visão de igreja, Herculano Pires foi quem falou, que o Centro Espírita, o Centro Espírita transferiu a igreja para o Centro Espírita. Aí eu só estou apenas repetindo o livro de Herculano Pires, onde ele fala que o movimento espírita, há muito tempo, não é desde agora não, está se tornando, porque a gente veio, muitos de nós, oriundos da Igreja Católica. Então, se a gente não estuda Kardec, não reflete o conteúdo do pedagogo, do Kardec, do professor e do mestre, como nós temos Kardec, realmente a gente fica inventando, dentro do centro espírita, no movimento espírita, coisas diferentes, novas, da atualidade, mas não é espírita. E aí a gente fica mesclando dentro da casa espírita um bocado de ismo sem ser espiritismo. É isso que a gente precisa ter cuidado. Ana Júlia, o exemplo, né, eu já ia lhe perguntar, né? Aliás, já ia colocar quando o Alberto fez a pergunta sobre a educação, eu já ia colocar que realmente a melhor coisa é o exemplo. E o exemplo, como você colocou, não apenas, claro, a partir da família principalmente, né? Mas o exemplo em tudo por onde você passa, em tudo que você participa, você poder ser um exemplo, né? Para o bem, né? Um exemplo que possa servir para o bem. Eu faço um trabalho voluntário com uma instituição que trabalha com pescadores, com quilombolas. E ontem, hoje, inclusive, nós tivemos o dia todo reunidos para fazer a avaliação do ano de 2020, por conta da pandemia de 2021. E um dos temas mais discutidos, mais colocados, foi justamente a questão da educação, de um modo geral, a questão da reforma pedagógica, né? Com inclusões, com estudos e informações sobre religiosidade, política e outros temas. E também outra questão foi justamente essa, né? Da questão da juventude, né? E como aproveitar a juventude. Como a Genô colocou aí, eu ainda sou jovem pra caramba, né? Por isso mesmo ainda muito rebelde. E é uma questão realmente daquela coisa das proibições, né? Dos não pode, dos não deve ser assim. E muitas das coisas, como a Genô colocou, que é pior ainda, quando eu escuto não pode e ninguém me justifica porque não pode. Isso, você é educadora, você deve entender muito bem isso, né? Muito bem porque não pode. Então, nós fomos numa reunião, eu não me lembro exatamente o mês desse ano, numa comunidade quilombola que está tendo um conflito, sofrendo pressões de grandes empresas e tudo. E na reunião, por lá, eu virei para uma moça e falei, moça, já que você está aqui, você pode colaborar anotando o que vai acontecer na reunião, que você nunca fez assim, tudo que você ouvir as pessoas falarem na reunião, você vai anotando. Você pode fazer isso? Posso. Pegou um caderno, pegou uma caneta, a reunião começou, então ela anotou. Eu fui embora e esqueci de pegar as anotações que ela fez. Depois de um tempo, tá a mãe dela no WhatsApp, né? Eles chamam de Brasil, né? Brasil, minha filha está aqui agoniada que você foi embora, não levou as anotações que ela fez. Aí ela fez uma foto aqui para lhe mandar. Posso mandar? Pode. Aí mandou as anotações, eu li as anotações que ela fez, né? Gostei. E a mãe dela disse, olha, depois daquele dia, toda reunião que tem tudo, ela está aqui participando. Ela disse que quer participar. Eu disse, que bom, muito obrigado. Essa moça que fez isso tem 9 anos. Uma menina, Esté, 9 anos. O que foi, talvez até por inspiração minha, digamos assim, apesar de que eu gosto muito de envolver os jovens nas atividades, né?
dá oportunidade, como a Verso colocou, sem muito critério, sem negócio, oportunidade. Ela tomou gosto, digamos assim, pela coisa, entendeu? É da comunidade dela, ela é quilombola também, ela diz coisa na anotação, eu sou quilombola, não vou sair daqui, ninguém vai me expulsar, 9 anos. Então, se você não oferecer a oportunidade, fica difícil também, não é, já, assim como você colocou aí. Jovem, Ana Júlia, eu não tenho nem, Com certeza, talvez verdade. assim, cátedra para falar disso, mas você está aqui, pode me ajudar. Jovem precisa de motivação. Se não tiver, você não reúne jovem em lugar nenhum. Muito bom, viu? Gostei muito de ouvir sua fala aí desse exemplo da menina. Estou lembrando aqui de minha própria filha, que ela vai fazer 9 anos. Eu falo E assim, não tem piedade de ninguém mesmo, todo mundo sabe. a gente precisa realmente dar essa oportunidade às pessoas, né? Deixar que as pessoas dêem seu primeiro passo, mostrar que elas são capazes. E às vezes a gente quer fazer tudo por elas, né? Acaba não acreditando no outro. Coisas simples. Como hoje de tarde mesmo, eu disse assim, Juliana, por favor, vá anotando aí umas coisas que eu vou falando. Aí fui falando umas coisas e ela anotando. E ela toda, eu já sei que ela tem um pouquinho de preguiça de escrever, vai anotando para mim aí. Aí eu disse, olha, ela já cumpre com o papel de escrever um pouco mais, se ela tem preguiça. E também estou dando a ela essa desenvoltura. E é isso mesmo que a Agendou falou também, eu acredito muito. O mundo está em transformação. Cada dia é uma coisa nova. A gente vai sendo atropelado por coisas novas. E a gente precisa acompanhar a modernidade, não deixando de trazer o bem, né? Trazer o amor, trazer os bons ensinamentos do Cristo, mas acompanhando essas transformações. Senão a gente vai ficar vivendo assim muito naquele mundinho taxado, muito polido, né? Sem se moldar a ele, né? Essas transformações. A gente precisa caminhar junto com essas transformações mesmo e se renovando. Gente, que pena que já está terminando, né? Quanto conhecimento para iluminar a nossa consciência. Mas foi bom que a gente guarde esses conhecimentos e essa energia que hoje a gente captou, que a gente guarde com muito carinho e que ela possa renovar dentro da gente ideias e atitudes. Eu queria que a Ana fizesse as considerações dela, Ana, e você poderia fazer a prece em nosso auxílio, ao grupo. Posso sim. Como é o nome do grupo? Sala de Estudo Chico Xavier. Então, assim, gostaria de primeiramente agradecer a Alberto, né? Que é irmão de uma pessoa também que eu tenho muito carinho, tia Joilma, foi minha professora de muitos anos, professora, vizinha e amiga até o dia de hoje. Então, gostaria de agradecer a Alberto e a todos vocês que estão aqui nesse momento, compartilhando experiências comigo. Saibam que nesse momento eu estou recebendo essas boas vibrações, consigo sentir toda essa luz que está sendo emanada e que possamos trocar essas boas vibrações. Agradecer a todos os espíritos protetores, encarnados, desencarnados, a minha mentora espiritual, aos mentores espirituais dessa casa espírita, Chico Xavier, do nosso Distrito da Pedra. Agradecer por todo o auxílio que foi dado durante a nossa noite de estudo, que possamos internalizar essas reflexões da noite em prol do nosso auxílio e também daqueles que estão ao nosso redor e que, porventura, possam aparecer no nosso caminho, precisando de alguma assistência material ou moral. Muito obrigada, Senhor, por mais essa oportunidade, por mais esse estudo, por mais esse conhecimento que nos foi dado nessa noite de hoje. Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como tentamos perdoar quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, do mal, que assim seja. Paz e luz para cada um de nós, que possamos ter uma ótima noite e um sono reparador. Beijo no coração de todos.
Que assim seja. Assim seja. Muito obrigado, Ana. Que assim seja.